Fala, estrangeiros, tudo bem com vocês? Olha, a gente tem que sempre entender como funciona a gênese das coisas. Você quer entender como, por que o país é do jeito que é? A gente tem que entender qual foi a gênese do país, né? A gente entende isso muito puxando o fio da política, né? Puxa o fio até lá atrás, como é que começou tudo? A gente vê a existência do sistema político brasileiro hoje através desde a época quando o Brasil foi colonizado, quando estava estudando em Portugal, uma coisa muito interessante, né? Qual foi o objetivo do povo português quando colonizou o Brasil? O povo português quando colonizou o Brasil foi com a mera intenção de exploração daquela região. Foi por isso que existe até as Minas Gerais e tal. Então é realmente um intuito de exploração, sabe? E foi desenvolvendo com muita luta, sabe? Foi desenvolvendo bem daí, né? Em contrapartida dos Estados Unidos. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos com a intenção de fazer uma extensão, um braço da Inglaterra naquele outro lado do continente. Então na Austrália, mesma coisa, entendeu? E Portugal, você vê que fez esse braço com o Brasil para explorar e enriquecer o próprio Portugal. Agora a Inglaterra fez esse braço ali na América do Norte, realmente fazer uma extensão. Então muitos nobres foram para lá, muita industrialização direta, começou a industrializar muito rápido o país. Então a gente vê hoje, a gente colhe esses frutos todos, né? Então a gente vê na Suíça, por exemplo, a gente vê por que os cantões, eu já falei, acho que no vídeo anterior, eu falei sobre os cantões da Suíça, os cantões são bem independentes, né, um do outro, mas por que eles têm essa independência inteira, né? Estados Unidos também, essa relação com os Estados Unidos e tal. A gente percebe que no início, se a gente for entender, os cantões eram como se fosse, vamos dizer assim, aldeias tinham suas próprias regras, seus próprios costumes, entendeu? E eu vejo aqui, tá escrito até aqui no artigo, né? Esse é de 2016, mas é história. A Suíça, em sua forma moderna, surgiu em 1848, com essa administração central dos cantões. E, porque até então não era a Suíça, eram vários, como é que se diz? Eram vários cantões autônomos com graus de cooperação variável de um período para outro. Então, eram cantões bem autônomos, não era um país, era uma aliança que existia ali. Agora, essa formação da a Suíça, o país, essa formação central foi só em 1948. Então, por isso que hoje em dia existe essa, como é que a gente pode dizer, essa independência dos cantões ao nível interno, sabe? Quando vem, por exemplo, o nível de imigração em Zurique é mais aberto do que o nível de imigração para um imigrante chegar em outros cantões, sabe? Como St. Gallen, ou como Glarus, ou como outros cantões também. Então são níveis diferentes aí de abertura a nível interno. Agora, a nível externo, está escrito aqui algumas áreas, como a política externa, ficam desde então unicamente nas mãos do governo central. Então, é uma coisa externa que representa todos esses cantões na Suíça de uma forma externa. No exterior, é esse governo central que representa e tal e fala por todos os cantões. Mas então, no nível interno, é uma coisa bastante segregada, sabe? Cada cantão tem a sua regra. Tanto é que quando você muda de um cantão para o outro, muita coisa inicia. Por exemplo, se você quer o processo de nacionalidade, você pode comprar o passaporte. O passaporte custa acho que 60 mil francos. Você pode comprar o seu passaporte suíço. Você pode casar e conseguir o seu passaporte. Ou se você ficar 10, não sei se está 10 ou 12 anos aqui na Suíça, você consegue também o passaporte. Mas se você mudar de um cantão para o outro, começa do zero de novo, entendeu? Então é uma coisa bastante interessante. Eu não entendo bastante por que tem que ser assim, mas é deixar claro a independência de cada cantão, né? Então, falar um pouquinho sobre o governo e sobre como é que funciona a política, mais ou menos aqui na Suíça, né? Aqui na Suíça não existe um, mas existem 7 presidentes, né? Então, o governo da Suíça é constituído por 7 membros. Cada ano, um membro do conselho torna-se presidente, né? Então é um conselho e cada ano um dos membros desse conselho se torna o presidente, né? O governo, está escrito aqui, e o cargo não confere nenhum poder ou privilégio especial e o presidente continua a administrar o seu próprio ministério. Então a gente consegue ver claramente aí uma distribuição, uma repartição de poderes aí bem igualitária entre esses membros do conselho, né? Ah, então, normalmente, os 4 maiores partidos estão representados no governo. O guia oficial do governo pode ser estudado no site oficial
do governo, do Conselho Federal, né? Então existe esse conselho com 7 pessoas e cada ano uma pessoa desse conselho continua suas atribuições normais, mas é considerado como se fosse o presidente ali do país. Mas na verdade esse conselho é o que preside, né, a Suíça. Depois fala aqui sobre um pouquinho sobre o parlamento, sobre que é distribuído igualitariamente entre os cantões. Então, os cantões que têm maiores, acho que no Brasil também é assim, os cantões onde tem uma maior densidade populacional, tem uma maior quantidade de representantes na Câmara, e os que têm menos, tem uma menor quantidade de representantes para manter ali uma boa repartição ali do governo, né? Mas uma coisa muito interessante que eu achei é uma diferença legal, que eu vejo muito aqui desde o início, é a iniciativa e o referendo, né? A democracia aqui na Suíça é bem direta, né? Vai bem o que o povo quer, aquilo que o governo faz. Não existe uma segregação ali, o governo não tá ali separado, sabe? No Olimpo ali, e eles fazem suas regras e aprovam leis, fazem leis e sugerem, não sei o quê, e muitas vezes o povo nem sabe o que está acontecendo. Aqui o povo sabe, tá escrito até na mão, na palma da mão, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Foi muito aquilo que eu falei fazendo referência a um vídeo anterior, que eu falei da consciência política de cada cidadão. O pessoal tem uma consciência e tem uma determinado conhecimento político relativamente bom aqui na Suíça. A pessoa sabe o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que ela quer e principalmente o que ela não quer, né? Então, aqui qualquer cidadão tem o direito de propor uma nova legislação com o lançamento de uma iniciativa. Se você está infeliz com alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que te incomoda, você tem o direito de lançar uma iniciativa. Normalmente as iniciativas vêm de grupos de interesse. No caso, consigam recolher pelo menos 100 mil assinaturas em apoio à proposta, ela deve ser submetida a uma votação a nível nacional. Então, você tem sempre iniciativa. Tem uma última iniciativa aqui que foi com relação aquele sino que as vacas têm, né? Fica andando ali, blém, blém, fazendo aquela barulheira inteira. Alguém incomodou alguém, eles lançaram uma iniciativa aí, tava lá em Zurique também, pra tirar o sino da vaca, né? Aí teve uma briga feia aqui, porque tem gente que fala, não, isso é cultura do país, muita gente conhece até a Suíça por causa da vaca, da vaquinha ali com o sino balançando. Outras pessoas chegaram a falar isso, mas me incomoda, eu vivo ali com essas vacas ali embaixo balançando o dia inteiro aqueles negócios ali, eu não consigo dormir direito e tal. Esse tipo de coisa. Tem coisas mais importantes, mas tem esse tipo de coisa também. Então, uma coisa, isso mostra quão direta é a democracia. Se incomoda, fala e tem uma voz que cresce e vai até o governo, sabe? Não é uma coisa que morre por ali. Então, através disso, depois da iniciativa com as 100 mil assinaturas com relação a isso vai a uma votação a nível nacional. Quando essa votação vai a nível nacional, é chamada de referendo. Então, o referendo é uma votação popular para decidir sobre uma legislação já aprovada no parlamento. Quando uma pessoa ou grupo não estiver satisfeito com uma nova lei e conseguir recolher pelo menos 50 mil assinaturas no prazo de 100 dias, a contar da data da publicação da legislação proposta, os eleitores têm a oportunidade de decidir nas urnas sobre a legislação aprovada. O governo é sempre obrigado a realizar um plebiscito se a legislação, a emenda à Constituição proposta do governo para que a Suíça assine um importante acordo internacional que não pode ser revogado e blá 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 e assim vai. Então eu acho muito importante que sempre tenha essa conexão direta entre o governo e a população. E isso que eu acho muito interessante porque nos cantões menores esse referendo é feito na praça pública, então não tem uma votação que a pessoa tem que ir no lugar e votar, então eletronicamente, alguma coisa assim. Então, por exemplo, no cantão aqui de Glaros, é interessante que o pessoal vão fazer um referendo, no domingo, às 4 horas da tarde, todo mundo vai pra rua e chega numa praça gigante, e tem acho que um bilhete azul e um vermelho. Então, assim, quem concorda? Levanta o azul. Quem não concorda, levanta o vermelho. O pessoal conta ali quantos que estão, não sei o que. Ok, então passou o referendo, então não passou. Então é uma coisa interessante, essa democracia direta, né? Traz um nível de satisfação muito grande para a população também, porque a população se sente, na verdade, representada por esses políticos, entendeu? E a democracia é direta. É claro que se for comparar aqui os 8 milhões da Suíça com os, não sei quantos, 250 milhões que o Brasil tem lá, é um pouco impossível fazer isso, né? Mas só queria deixar essa peculiaridade, né? Essa coisa aqui diferente como a Suíça funciona, né? O sistema político na Suíça, até por causa da vantagem, né? Da Suíça ser um país
pequeno, né? Um país reduzido, então a pessoa consegue aproveitar e ter esse contato mais direto com a política ali, através dessa iniciativa, com o sino das vacas aí, depois o referendo, de levantar a mão e falar quem não quer, e contar ali os votos, e a pessoa se sente com uma representatividade maior também ali no parlamento. Só queria deixar mais esse pormenor aqui, como funciona a Suíça, o sistema político aqui na Suíça. Tem outras coisas que são um pouco entediosas, né? E são muito parecidas com o do Brasil, que é uma coisa um pouco mais global, né? Mas eu queria deixar essa diferençazinha que a Suíça tem aqui sobre as iniciativas e referendos, que é uma coisa legal para quem está querendo saber um pouco mais sobre a Suíça, um pouco mais sobre o país para onde elas estão pretendendo ir ou onde já vivem, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, que Jesus abençoe. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.